cachorro. Qual é o tamanho que você precisa ter pra ter um cachorro? E quantos cachorros você pode ter na casa? Depende. Aí a gente precisa saber de raça. Porque aí a gente vai entender a necessidade de cada um. Por exemplo, eu sou apaixonado por Pitbull. Pitbull, pra mim, é uma das melhores raças. É uma raça maravilhosa. Mas não tem que proibir Pitbull, não? Não. As pessoas falam pra proibir Pitbull. Não. Muita gente fala. Não. Pitbull é uma das melhores raças que nós podemos ter. Mas o Pitbull, ele tem um defeito. Não é legal que tenha outros animais além do Pitbull. E ele tem esse defeito. Agora, o que a gente vê de acidente e tudo mais é culpa de quem não soube criar. Falando da raça, é uma das melhores raças que nós temos. Quantos que eu vou ter? Tirando o Pitbull, que tem essa particularidade, você precisa ver não só o espaço físico, claro, o espaço físico conta, mas o objetivo. Por exemplo, Border Collie, se você trabalha com esses Border Collies num pastoreio, você pode ter 5, tranquilamente. No Brasil é proibido, mas se você vai lá pra fora e vai caçar, você pode ter mais de um pointer, você pode ter uns 3, 4 pointer também, tá tudo certo. A mesma coisa vale pros Dutch, porque os cães, eles vão ter, né, vão montar também a sua matilha, a sua... Mas é muito importante ter cães da mesma raça. Não necessariamente. A vantagem é previsibilidade. Mas não. Eles convivem muito bem. Você pode ter cães de baixa atividade física com cães de alta atividade física. Isso não depende. Agora, tem que entender a necessidade de cada um. Então, não adianta você colocar um cão de alta atividade física com um animal de baixa atividade física, porque a conta não fecha. Um vai ser preguiçoso e sedentário e o outro vai querer interagir. Você pode até ter briga porque um tá tentando o outro. Mas não. Aí sim, aí a gente tem que entender. Se eu tenho um animal pequeno, como eu dei o exemplo do Fox Paulistinha, mas quanto de espaço ele precisa ter? Aí essa questão do espaço vai variar pensando nessa necessidade. Que o vira-lata não nos permite ter essa previsibilidade. Então... E uma pergunta muito importante. Como você escolhe a ração em cães e em gatos? Raça. Ração. Ração. Ração, nós vamos ter 4 tipos de ração. Tem as rações standard, que são arroz com feijão. Tem as rações premium, que são arroz, feijão e carne. Tem a ração super premium, que é um bifezinho completo. E eu tenho as rações, as dietas médicas. Dieta médica para quem tá doente. Então essa a gente não tem que pensar. Ração super premium sempre. Elas são mais caras, mas elas têm um custo-benefício melhor. Por quê? Porque elas têm uma tecnologia que vai gerar saciedade no animal e esse animal vai estar muito bem nutrido, e a maior vantagem disso é que ele vai comer menos. Então, enquanto um saco de uma ração super premium dura, 45 dias, o saco de uma ração premium ou standard vai durar 30 dias, 15 dias. E entre isso, e além disso, outras consequências. Faz diferença comprar granel ou... Granel nem devia vender, na verdade. Porque quando nós vamos falar dessa questão da ração, pensa numa vitamina de banana. Quanto mais tempo exposta ao ar e à luz, menos sabor e menos nutriente. Então, qual que é o problema da granel? Porque muita gente compra granel de uma ração mais cara e acha que tá ok. Exato, mas aí é um erro, porque qual que é o problema da granel? A granel, a gente não sabe quanto tempo ela tá ali. Mas tem lugares que são seguros, mas a gente tem que olhar pela média. Nós não sabemos quanto tempo ela tá ali. Nós não sabemos qual é a qualidade do armazenamento. O fato dela estar exposta à luz, mesmo que ela não esteja exposta ao ar, o fato dela estar exposta à luz reduz qualidade nutricional dela. O fato dela estar exposta ao ar reduz qualidade nutricional dela. Então, ração a granel vai ser sempre a pior escolha. Sempre. 100% das vezes.
Já vi ração a granel com fungo. E eu não tô nem falando que a culpa é de quem tá vendendo, que foi desleixado. As coisas acontecem. Eu já peguei saco de ração que na hora que eu abri o saco tava todo mofado. Mandei, me devolveram um saco novo, tá tudo certo. Se isso acontece quando a gente tem o maior grau de segurança possível, imagina quando nós não temos essa mesma segurança. Além disso... Principalmente como ela se mistura com outros lotes, né? Também. É bem possível que um esteja e outro não esteja. Outros lotes, se eu pego uma ração para animal alérgico e ela tá tendo acesso ao mesmo copo que pega uma ração que não é para um animal alérgico, ela tá sendo contaminada. E aí ela vai causar alergia e você não vai saber por quê. Então, não dá. Ração a granel não é viável. Não é viável mesmo. Num desespero de acabou a ração, só tem ela, tá tudo bem. Para desespero, medidas desesperadas. Mas para o dia a dia, nem o custo-benefício não é bom. Porque se você compra um saco fechado, que sei lá, que o quilo daquela ração é R$5, na granel o quilo vai ser pelo menos R$5,50, porque quem tá vendendo tem que ganhar alguma coisa em cima. Então, só aí já ficou mais caro. Sim. Uma coisa muito importante. Há uma certa discussão que você tocou mais cedo sobre a questão da diferenciação entre, nos cães, a alimentação natural e a alimentação feita com ração. Uhum. Eu vejo que você trabalhou com a Nami os dois. Ou seja, por preferência, no caso. Eu sempre prefiro a ração. Isso. Mas eu vejo que você trabalhou os dois e que, por acaso, no caso da Nami, a Nami não se deu bem com a alimentação natural e acabou indo a ração em específico. Mas como que é isso? Por que as pessoas preferem... algumas pessoas preferem alimentação natural? Como que é esse... eu vejo que havia um certo sentido no argumento específico no argumento específico do... Quem recomendou a alimentação? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Até o final do episódio eu vou lembrar do criador da raça. Sim. Porque ele acredita que isso auxilia no drive de caça e tal. É uma questão de comportamento, um pouco. É mais do que saúde, nesse caso. Tá. Se puder me explicar um pouquinho se procede, não procede? A discussão é o seguinte. Primeiro eu vou ao ponto. É possível fazer alimentação natural? É completamente possível. Completamente possível. Eu não acho viável, mas não ser viável e não ser possível são duas coisas muito diferentes. Por que eu gosto da ração? Porque eu acho prático. E ela é mais barata. Então, a ração tem a vantagem de ser prática e de ser mais barata. Por que muita gente prefere alimentação natural? Dizem que é por conta de conservante e de tantas outras coisas, que eu discordo. Eu não acho que isso seja argumento para isso. Mas, de fato, a alimentação natural ela é mais saborosa. Não há o que se discutir. O animal vai preferir, sim, a alimentação natural. Problemas da alimentação natural. Primeiro, é uma dieta, então, igual uma dieta humana. Se é uma dieta, você precisa balancear essa dieta. E quando eu falo de balancear essa dieta, até a temperatura que você cozinha um arroz influencia diretamente na qualidade nutricional desse alimento. Então, primeiro, se for para fazer uma alimentação natural, que é possível, você precisa de um nutricionista, seja ele veterinário ou zootecnista, qualquer um dos dois profissionais, para fazer o acompanhamento. Ou comprar de uma empresa que trabalha com isso, também está tudo certo. Essa empresa vai ter essas pessoas. Segundo, você vai construir uma dieta específica para o seu animal, para a taxa metabólica dele, para as necessidades dele. Então, você vai ter dinheiro para isso? Você vai ter... Porque não é caro só em custo de dinheiro. Você vai ter dinheiro para isso, você vai ter tempo para isso. Se tiver dinheiro e tempo... Uma coisa tá muito tudo importante, certo. né? Que muita gente não sabe. Mas quando você tá dando alimentação natural, você tem que ficar o tempo todo do lado do animal.
Então, isso é uma coisa que... Não. Assim, não, porque ele precisa comer, você precisa garantir que ele vai... Porque senão ele não vai nutrir. E sempre vai ter que suplementar. Isso. Sempre também. Então, eu vejo que eles estavam sempre do lado, não porque ia se machucar, não, nada. Mas porque era garantir que fosse comer. Porque senão, porque na ração, você pode voltar várias vezes ao dia no pote. Já no alimento, se ele não comer ali... Não, mas mesmo a ração não é ideal que volte ao pote. Sim, mas pode. Ainda tem essa opção. Ainda dá pra voltar. Já no alimento, o alimento tem que ser comido naquela hora. Porque senão vai cheio de bicho. Exato. Então, assim, tinha muita essa questão de ter que fazer o animal comer naquele instante. Você tinha uma faixa de horas muito tempo. Mais tranquilas pra comer quando dava alimentação em ração. Então, assim, é um pouco mais complexo. Exige uma atenção a isso. Exige uma atenção a isso e, assim, se a gente tiver disponibilidade de tempo e dinheiro para isso, maravilha. Se não tiver, já ficou difícil. E se for para ir para alimentação crua, aí nós temos um problema. Porque a alimentação crua, ela tem muitos riscos microbiológicos. Tem muita bactéria ali que pode estar envolvida. Quando você vai estudar a parte da microbiologia, porque eu não estou pensando no animal de rua que é um sobrevivente. Eu estou pensando no animal que está dentro da minha casa e que eu quero oferecer o que há de melhor para ele. Ele não é um boneco de porcelana, mas eu estou pensando no que eu posso oferecer de melhor. E aí, quando eu vou para alimentação crua, tem muitos problemas de infecção intestinal, de intoxicação alimentar. Posso pegar um botulismo, posso pegar um tétano. Então, tem muita coisa envolvida nisso que eu não acho viável. Aí, a alimentação natural crua, para mim, é inegociável. Mas e a questão do drive de caça? Existe isso mesmo? O animal fica mais propício? Do meu ponto de vista, não. Primeiro, quando a gente fala de caça, é importante ressaltar que no Brasil é proibido. Não, o drive de caça, no sentido do comportamento de cercar e ir, né? Mas é como eu disse, no Brasil é proibido. No Brasil nós só podemos fazer isso com algumas licenças na caça do javali, por exemplo, que seria viável para isso. E javali é um bicho complicado. Existem várias formas de você estimular o animal a ter comportamentos territoriais, comportamentos de caça, comportamentos de agressividade, inclusive. Então, quando você... Só para constar, aqui no contexto do animal de guarda. Tipo, você está falando disso, porque, evidentemente, a Nami, só porque depois fica... alguém entende errado, né? A Nami não era um animal de caça. Não, ela não usar pra caça. É um animal que queria preservar como as características da raça. Exato. E aí, uma dessas características é o drive de caça, que é esse ímpeto de ir ativamente perseguir uma presa em específico. Mas isso a gente consegue resolver com um adestramento. Então, eu já tive a oportunidade de ir a um presídio e lá eles tinham 3 tipos de animais. Tinha um aloprado para fazer farejo, para farejar. Era um labrador até. Tinha um animal de comando, que era um Rottweiler. E tinha um animal de caça. Esse animal de caça, a coisa ali era realmente complicada. E provavelmente se alimentava com ração, ou seja... Todos com ração. Então a questão toda é o adestramento. A questão toda é o adestramento. Quando nós resolvemos essa questão do adestramento, se resolve. Porque, de fato, sem adestramento, a gente também perde o controle da situação. E não é sobre ter um robô. Não, é muito mais sobre estabelecer os limites ou o que a gente quer que esse animal tenha de comportamento. Sim. E uma das coisas mais importantes aqui é em relação aos cachorros. Os cães geralmente tornam... E eu vivenciei isso muito novo. Não com a Nami, porque a Nami era um cão que estava sozinha. Mas os cães muitas vezes brigam durante o momento da alimentação. Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente por que eles fazem isso e como você contorna isso? Adestramento.
A questão da alimentação é a parte principal ali, né? É o momento principal do dia, vamos pôr assim. O alfa vai ter direito aos melhores pedaços e ao maior volume. Então, se você não tem uma hierarquia bem estabelecida, e nessa hierarquia o alfa tem que ser a família. Então, eu preciso que o ser humano seja o alfa, senão... Se o ser humano não for o alfa, o animal vai ser o alfa. Alguém vai mandar naquela matilha, porque é assim que eles se comportam. Adestramento. Se você não tem animais adestrados, a chance de nós termos acidentes durante a alimentação é grande. E aí é melhor alimentá-los separadamente, distanciamente. Porque se colocar um do lado do outro, há uma boa chance, já que a hierarquia não está bem estabelecida. E você já pegou muito animal que se machucou nesse momento? Não, até que em momento de alimentação não, mas eu já peguei briga feia de 2 animais que nunca tinham brigado. E aí naquele dia a família viajou, deixou eles em casa a primeira vez e a coisa foi feia. Entendi. Então, eles estavam tentando frisar ali quem é seu alfa. Foi exatamente isso. Eram 2 fêmeas. Uma com 6 ou 7 anos de idade, a outra com 3. Então tava bem na fase onde a 3 estava ali no auge da energia dela, e a outra com 6, 7 já estava na hora de deixar o posto de ser alfa. E era uma pitbull e uma labradora. Quem que era a pitbull, quem era a labradora? A pitbull tá viva. Entendi. É só isso. Só isso que tem que dizer. É complicado. E de novo, algo que poderia ter sido evitado. Porque já tinha noção que era. Não, nunca tinham brigado. O problema era exatamente esse, é aquele negócio. É uma raça. Eu sou apaixonado. Eu teria dentro da minha casa com meus filhos. O problema do pitbull é que ele tem que ser um animal de preferência que viva sozinho, só ele. Aí não vai ter acidente, porque eles podem entrar num frenesi meio louco, eles são tranquilos com... Inclusive, isso é uma coisa muito legal, que agora, pra mim, é uma preocupação. Crianças. Pitbull e criança? Agora, por exemplo, a gente tem uma coisa muito legal. A gente tem gatos com minha filha. Uhum. E eles estão tentando interagir com ela e ela pega o rabo dos gatos e é muito difícil. Eu vejo que eles têm uma paciência muito legal. Eles percebem. Eles têm uma paciência muito legal. Porque se eu fizer isso, eu sou arreado. Claro. Eu já teria sido arreado há muito tempo. Eles sabem que é filhote. Sabe que é filhote, isso é muito legal. E eu não sei como que é com cachorro, porque eu nunca tive a oportunidade de ver essa relação. Mas se você quiser explicar pra gente como que funciona e tal... Olha, é a mesma coisa. Os cães, de modo geral, eles percebem que é filhote, percebem ali. Tem que estar atento num primeiro momento de como é a resposta desse cão. O corpo deles mostra que eles estão confortáveis ou não. Nunca tive o desprazer de ver acidente. Nunca vi, muito pelo contrário. Eu já vi a criança machucar o cachorro e o cachorro não revidar, principalmente fêmeas. Mas existem animais que podem ter o instinto predatório. Então a apresentação ela precisa ser próxima. Você tem que tomar alguns cuidados, mas assim, não é nada demais. E falando do pitbull, pitbull, se você pega a origem da raça, ele era considerado um cão babá. É um cão maravilhoso, maravilhoso. Defensivo ao extremo, assim. É um animal que protege a família. É por isso que eu sou apaixonado. Eu já atendi muito pitbull, assim, que eu literalmente colocaria a cabeça dentro da boca dele e não ia ser arranhado. E tem outras raças que eu prefiro não pôr nem o dedo.